Bom, galera, boa noite, tá? Então, hoje a gente vai começar a nossa segunda live, tá? Aula 3, função primeiro grau, tá bom? E vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre y igual a x mais b, que é a definição de função primeiro grau, raiz ou zero da função, estudo do sinal, gráfico, domínio e imagem, função linear e função identidade, usando a semelhança de triângulos para resolver problemas, usando sistemas, usando a equação y igual a vezes x menos x0 mais y0 com A o coeficiente angular, p, x0, y0, ponto qualquer pertencente à reta, usando o determinante, situação, problema envolvendo funções por partes, tá? Então, esses aqui são os tópicos de hoje. Vamos lá, primeiro tópico, raiz ou zero da função. Bom, o que é uma raiz ou zero da função? Raiz ou zero de uma função é o valor que x assume quando y é zero, né? Então, assim, quando tu vai calcular uma raiz de uma função, seja ela primeiro grau ou segundo grau, qualquer grau, tu sempre vai buscar os valores que x assume para que o y seja igual a zero, entendeu? No caso da função primeiro grau, como a função primeiro grau é representada por uma reta, e nós sabemos que essa reta ela não é uma reta paralela ao eixo x, então ela vai ter uma inclinação. Então, em algum momento, ela vai tocar na reta x. E esse ponto que ela corta a reta x é o que a gente chama de raiz, ou o zero da função, tá bom? Vamos pegar um exemplo aqui, ó, y igual a menos 3x mais 8. Para encontrar a raiz, basta fazer o y igual a zero, ou você também pode calcular a raiz pela fórmula x igual a menos b sobre a. Bom, eu vou explicar melhor sobre isso aí, tá? Primeiro passo, você pega aqui a função y igual a menos 3x mais 8. Como eu falei agora há pouco, você vai igualar o y a zero. Igualou o y a zero, vai dar menos 3x mais 8 igual a zero, né? Aí você vai resolver esta equação, joga o 3x, né, para o outro lado aqui, ó. Tá? E vem positivo, igual a 8. E aí tu vai calcular o x, vai dar 8, passa o 3 dividindo, 8 sobre 3 é esse valor que eu vou chamar de raiz, tá bom? Bom, se você percebeu aqui do lado, eu também disse que você poderia calcular a raiz pela fórmula menos b sobre a. Mas, professor, por quê? Por que essa fórmula me dá raiz? Calma que eu vou te explicar. Quando você vai calcular a raiz, você sabe que você vai ter que igualar o y a zero. Então, vamos pegar y igual a x mais b e vamos fazer o y igual a zero, né? E aí eu teria que resolver quanto é a x mais b igual a zero. Eu vou pegar o ax, jogo o b que está positivo, vem negativo. E aí o x, né? O a que está multiplicando, o a vai passar dividindo, né? O menos b e o x vou isolar aqui do lado, né? Então, essa fórmula foi uma fórmula obtida a partir do momento que eu disse que o y era igual a zero. Ou seja, esse x é exatamente o que a gente chama de raiz, tá? Então, se você quiser calcular por esta fórmula, é só olhar aqui para a minha equação, né? Em que o b é 8 e o a é menos 3, aí substituir. Menos, que é da fórmula, quem é o b? 8. Quem é o a? Menos 3. Aí vai fazer jogo de sinal, menos com menos dá mais, aqui vai ficar 8 sobre 3, né? E a resposta é 8 sobre 3. Foi o mesmo valor que a gente obteve aqui, quando a gente igualou o y a zero. Tá ok, galera? Entendido? Então é muito fácil, né? É muito simples calcular a raiz ou zero da função. Bom, esse valor para x denominamos raiz ou zero da função. No gráfico, a raiz será o ponto de interseção entre a reta e o eixo x, como eu falei para vocês, né? Quando você tem uma reta, ela tem uma inclinação e em algum momento ela vai cortar o eixo x. E aí, esse ponto onde ela corta o eixo x é o que a gente designa por raiz, né? Tá? Muito bem. Então, eu espero que tenha ficado clara a parte de raiz, né? Ou zero da função. Vamos para o próximo tópico, estudo do sinal. Bom, o que é o estudo do sinal, galera? Assim, quando tu vai estudar uma função, é conveniente você entender qual é o sinal que essa função assume para determinados valores de x. Quando eu falo o sinal, eu estou estudando o sinal dos valores para y, né? Então, eu vou estudar quais são os valores que y assume, né? Quando eu tenho um intervalo ou um valor para o x. O que acontece com o y para aquele intervalo determinado
pelo x. Então, você está estudando o sinal naquele intervalo ali, tá? Então, é mais ou menos essa ideia. Vamos entender aqui como é que funciona. Para você estudar o sinal de uma função primeiro grau, você vai ter que seguir os seguintes passos. Primeiro, você vai ter que calcular a raiz. Segundo, você vai colocar sobre a reta x a raiz e vai passar uma reta inclinada por essa raiz. Terceiro, verificar se o A for positivo, a reta é crescente, e se o A for negativo, a reta ela é decrescente, tá bom? E por último, o quarto passo, você vai fazer o estudo do sinal. Vamos ver melhor isso aqui? Tá, eu vou pegar um exemplo aqui para ficar bem legal para a gente entender. Y igual a menos 3x mais 2. Então, o que eu vou fazer? O primeiro passo foi calcular a raiz, né? É calcular a raiz. Então, vamos calcular aqui a raiz, o y é 0. Você vai calcular a raiz, isola o x, né? Menos 3x passa, vai positivo. Aqui fica somente o 2. Então, a raiz do 3 que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, essa é a minha raiz, né? Segundo passo. Você vai pegar essa raiz aqui, galera, e vai colocar sobre a reta x, ó. Então, aqui está a reta x, aqui está o 2/3, né? Que seria a minha raiz. Esse ponto que é a minha raiz, eu vou passar uma reta inclinada por ela, que seria a raiz. Tá? Então, eu vou passar pela raiz uma reta inclinada. O que acontece? Você vai olhar para o A. O A, nesse caso, é negativo, né? Quanto é o coeficiente A? O A é menos 3. O que significa isso, galera? Que a reta ela é uma reta decrescente, não é isso? Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui a reta decrescente, passando pela raiz. Perceba uma coisa. Acima do eixo x, você tem valores positivos, né? E abaixo da reta x, eu vou ter valores negativos. É isso aqui, galera, que a gente fala de estudo do sinal. Nós estamos discutindo aonde que a função é positiva, para que intervalo de x ela é positiva. Para que intervalo de x ela vai ser negativa. Então, com base nisso, a gente pode concluir esse resuminho aqui do lado. A função, quando eu falo a função, eu estou me referindo ao y, né? O y é positivo, né? Para um x, né? Ou se o x for menor que 2/3, ó. Perceba que a raiz é exatamente o meu parâmetro. Para um x menor que 2/3, a função ela é positiva. Para um x maior que 2/3, a função ela é negativa. Então, esses valores que a função assume, eu relaciono com o eixo y, né? Então, y é maior que 0 se o x for menor que 2/3, e o y é negativo se o x for maior que 2/3. Então, é isso, tá, galera? É isso que é o estudo do sinal. É muito fácil também estudar o sinal de uma função. Você pode fazer isso tranquilamente, não vai ter problema nenhum. É só seguir os passos que eu acabei de te dar agora, né? Tá? Vamos para o próximo tópico, o gráfico. Bom, como eu falei, nós sabemos que o gráfico de uma função primeiro grau é uma reta. Essa reta, galera, ela não pode ser paralela ao eixo x, não é isso? Por quê? Porque aí, no caso, seria uma função constante, né? Ela tem que ter uma inclinação, ou ela é crescente ou ela será decrescente. Ela não pode ser paralela ao eixo x e nem paralela ao eixo y também, tá, galera? Lembrar que quando você tem uma reta paralela ao eixo y, aí eu já não representaria uma função, tá? Isso aí já não seria mais uma função. Bom, então seja a função afim do tipo y igual a x mais b, o gráfico sempre será uma reta que pode ser feito em 3 passos. Vamos lá fazer esse gráfico? Calcule a raiz, que é o ponto que a reta corta no eixo x. Verifique o valor de b, é o ponto que vai cortar o eixo y, né? Então, o b tem essa função, ele é o ponto onde corta, né, o eixo y. E terceiro passo, o sinal do A, para definirmos se a reta cresce ou decresce. Então, de novo, né, a gente vai falar do coeficiente A, para saber se ela cresce ou decresce. Um exemplo, menos 3x mais 2. Vamos lá? Lembre-se que esse exemplo a gente já fez, né, no slide anterior, e eu calculei a raiz lá, ó, e deu 2/3, tá? Então, vou usar o mesmo exemplo, que é para a gente não demorar muito, né? Então, vai dar 2/3. O B é 2 e o A é menos 3. Muito bem, como é que seria o gráfico disso? Fácil, galera. Bom,
O x igual a 2/3, que a raiz é o ponto que corta o eixo x, o b igual a 2 é o ponto que corta o eixo y, e o a negativo, a reta vai ser decrescente, né? Então, você vai ter uma reta decrescente aí, tá bom? Então, pronto, só isso. 2 pontos definem uma reta, e eu encontrei esses 2 pontos, um ponto que corta no x e o outro que corta no y, tá? Então, é isso. Tá pronto o gráficozinho bonitinho, né? Vamos lá. Domínio e imagem. Bom, geralmente, galera, assim, quando a gente vai falar de função, a gente tem que entender o que é o domínio e o que é a imagem, né, da função. Para a gente poder entender melhor o que é domínio e imagem, a gente vai entender primeiro o que é uma função, tá? É um exemplinho básico, só para a gente entender, para dar possibilidade de a gente entender melhor a aplicação disso lá na função primeiro grau. Então, definição de função, galera, olha só. Vamos ler aí a definição de função. Dados dois conjuntos, A e B, se F é uma correspondência entre A e B, e se cada elemento de A corresponde um e um só elemento de B, então F é uma função ou aplicação de A para B. Bom, eu vou explicar o que é isso, né? Não sei se você lembra, mas lá no primeiro ano, né, do ensino médio, você estudou aquela parte de diagramas, né? Em conjuntos, e posteriormente você aplicou isso na teoria de funções. Então vamos pensar o seguinte, você vai imaginar que nós temos um conjunto A e nós temos um conjunto B. E o que vai acontecer? Vão sair flechinhas do conjunto A que vão ligar no conjunto B. Mas essas flechinhas, elas vão se dar de uma forma para me poder fazer essa ponte de ligação de um conjunto para o outro, eu vou precisar definir uma relação. Essa relação a gente chama de função. Então, uma função é uma relação algébrica que existe entre dois conjuntos, tá bom? Então, você vai relacionar esses dois conjuntos através de alguma relação aí algébrica. Por exemplo, a função primeiro grau é uma função que relaciona conjuntos. A função segundo grau relaciona conjuntos. Todas as funções polinomiais, elas relacionam conjuntos, tá? Bom, as funções em geral, elas são definidas dos reais para os reais. Ou seja, você está trabalhando com um conjunto, esse conjunto aqui é todos os números reais, e você está fazendo ligação de elementos dos reais com elementos também nos reais. Então, você vai fazer uma relação entre dois conjuntos que representariam cada um os números reais. Então, as funções polinomiais, elas trabalham dessa forma, né? Tá bom? Então, assim, galera, deu para entender mais ou menos, né? O que seria uma função. É uma relação entre dois conjuntos, né? Através de uma relação algébrica. Bom, mas só isso define função? Não, galera. Não é só isso, né? Para ser bem claro, para você não errar, você vai lembrar uma coisa. Só vai ser função quando cada elemento de A corresponder a um único elemento em B. Entendeu? Por exemplo, eu posso ter um elemento de A ligando em dois elementos em B? Não, não posso. Você entendeu? Mas eu posso ter mais elementos de A que estarão relacionados a um único em B. E outra coisa, todos os elementos de A têm que estar relacionados com alguém em B. Então, aí sim, a gente vai ter uma função e a gente vai poder dizer que essa função pode ser do primeiro grau, do segundo grau, exponencial, logaritmo. Então, é muito relativo isso, depende do que tu está estudando, né? Tá? Então, seria isso, mais ou menos uma ideia de função, tá? Vamos continuar falando aí da função do primeiro grau, bom? Bom, entendeu o domínio, galera? Quando você fala de domínio, o domínio nada mais é do que aquele conjunto de saída, né? Que é aonde saem as flechinhas lá, né? Então, se sai do conjunto A, por exemplo, vai ligar lá no conjunto B, significa dizer que esta é uma função de A em B. Você tem flechinhas saindo de A e ligando em B. O conjunto A
passa a ser o meu domínio e o conjunto B passa a ser o contradomínio. Então, preste atenção numa coisa, galera. Contradomínio é diferente de imagem. Entenda isso. Nem sempre você vai poder afirmar o contradomínio é igual ao conjunto imagem. Nem sempre. Tá? Nem sempre. Nós vamos entender melhor essa ideia aí, mas já estou te adiantando logo, tá bom? Então, nós temos 3 itens fundamentais. Entender domínio, entender contradomínio e entender imagem. Domínio é todo o conjunto de onde as flechas saem. Contradomínio é todo o conjunto da onde as flechas chegam. Imagem são todos os elementos do contradomínio que estão relacionados com alguém do domínio. Entendeu? Então fica bem clara aí essa relação aí para você não ficar nervoso e acabar confundindo as coisas, tá? Bom, então vamos lá. Toda função polinomial de grau 1 é definida de R em R, como eu falei, ela vai jogar dos reais para os reais, ou seja, ela relaciona dois conjuntos de números reais, onde o conjunto de saída é o domínio, que é onde as flechas saem, né? E o conjunto de chegada é o contradomínio, que é onde as flechas chegam. Então, o conjunto de saída é os reais, o conjunto de chegada também é os reais, né? E aí, lembre-se lá que os reais são todos os números inteiros, todos os números negativos, todos os números com raiz quadrada, na forma de fração, entendeu? O zero, todos os números reais você pode considerar dentro desse conjunto, né? Tá? Domínio. Valores para x real que podemos definir f de x. Então, assim, na função primeiro grau, f de x igual a x mais b, os valores do domínio estarão relacionados com os valores de x. Então, cada valor do domínio, você vai substituir no lugar de quem? Do x. A imagem vai ser o nosso f de x, tá bom? Contradomínio. Todo o eixo y passa a ser o conjunto de chegada. Então, assim, quando tu vai fazer um gráfico, por exemplo, de uma função primeiro grau, você tem o eixo x e você tem o eixo y. Todo o eixo x é o domínio na função primeiro grau. Todo o eixo y é o contradomínio. Deu para entender? Que é o conjunto de chegada. A imagem é um elemento do contradomínio, está relacionado a alguém do domínio. Deu para entender? Então, isso é minha imagem, tá bom? Deu para entender, galera? É isso que eu estou querendo dizer, tá? Vamos lá. Imagem. Valores que y assume na função. Claro, né? Então, por exemplo, no caso da reta, nós sabemos que a reta, né? Só voltar aqui para você dar uma olhada aqui. A reta, o que acontece? O x, ele pode ser qualquer número real, tanto positivo quanto negativo. E a imagem é os elementos de y que estão relacionados com alguém da reta. Não é isso? Os pontinhos da reta aqui, ó. Cada pontinho da reta sempre vai ter um correspondente no x e um no y. Desse jeito, o que a gente vai perceber? O conjunto imagem é todo o eixo y também. Então, neste caso, nós podemos afirmar que a imagem é igual ao contradomínio. Nesse caso, sim. Um exemplo que não vai ser a parábola, galera. Olha a parábola. Quando você estuda a parábola, perceba uma coisa. Ela não vai... Tem casos de parábola, por exemplo, que nem toca no eixo x, né? Então, imagina que o eixo x está aqui. E aqui você tem uma parábola, né? O que acontece? Essa parábola, ela não está tocando no eixo x. Então, do vértice para cima, são os valores que estarão relacionados com o eixo y. Mas, nesse caso, esses valores passam a ser o meu conjunto imagem. O contradomínio é todo y, né? Porque eu estou fazendo uma relação de reais em reais, mas nem todos do conjunto do contradomínio vão estar atrelados aos elementos do domínio, tá? Eu espero ter explicado para vocês aí de uma forma bem clara o que é domínio, o que é imagem, o que é contradomínio. Na função do primeiro grau, o domínio é os reais e a imagem também é os reais, porque todos os elementos do contradomínio estão relacionados na reta, né? Tá bom? E é isso, tá, galera? Vamos lá para o próximo tópico.
Função linear e função identidade, né? Bom, o que é uma função linear, galera? Uma função linear nada mais é do que y igual a x. Entendeu? Então não vai fazer confusão na sua cabeça, não. Y igual a x é uma função linear. Eu costumo dizer que função linear nada mais é do que uma função do primeiro grau com o coeficiente linear nulo, né? Ou seja, o b é zero, né? Uma função linear, o b é zero, tá bom? Então, assim, aqui tem alguns exemplos de função. Função y igual a 2x, y igual a menos 3x, y igual a x e y igual a menos x. Essas funções aqui, elas são do tipo lineares, né? Perceba que todas elas o b é zero, tá bom? Função identidade. O que é uma função identidade, galera? Quando alguém olha para a tua identidade, o que ele pensa? Pô, esse cara que está aqui nessa foto é o mesmo que eu estou vendo aqui. Será? Tem gente que não parece, não tem nada a ver, né? O cara olha para a foto da identidade, olha para a cara do indivíduo, será que é tu mesmo? Né? Fica até aquela dúvida no ar. Mas, enfim, a identidade seria uma relação que ocorre, né? Quando o cara olhar para aquele documento, ele vai ver exatamente você naquela foto, né? Essa é a ideia que tem a identidade. A função identidade, ela tem essa característica. Tem que haver uma igualdade, entendeu? É que nem o cara olhar para a tua foto, tem que ser igual a tu, igual a você. Na função identidade, é a mesma ideia. O valor para o x tem que ser igual ao valor para o y. Por isso que eu vou chamar de identidade, não? Tá? Então, por exemplo, aqui a função identidade, tá? Y igual a x. E aqui é uma coisa importante que eu coloquei aqui. Toda função linear, o seu gráfico passa sempre pela origem dos eixos x e y. Isso é importante porque você vai entender que o ponto que corta o eixo y é o b. Como o b é zero, vai ter que passar lá no y igual a zero. O y igual a zero, ele está na origem, né? Então, toda função do tipo linear, ela sempre vai passar pela origem, tá? E aqui nós temos y igual a x, que é a nossa função identidade, e ela também é muito conhecida como bissetriz dos quadrantes ímpares, qualquer coisa que você ouvir falar. A bissetriz dos quadrantes ímpares, aí você já tem que ligar uma coisa na outra, ou é a função identidade, tá? Então, a reta é do tipo y igual a x, né? Bom, por que ela é bissetriz dos quadrantes ímpares, galera? Muito fácil isso, tá? Muito fácil. Primeiro passo, o y é igual a x, então se eu fizer x igual a 1, o y é 1. X igual a 2, o y é 2. X igual a menos 1, o y é menos 1. X igual a menos 2, o y também é menos 2. Eu vou passar a reta bem aqui. Por que ela é chamada de identidade, né? Porque há uma relação de igualdade entre o x e o y. Para cada valor que eu pego para o x, o y assume o mesmo valor também. Entendeu? Se eu pego o x igual a 10, o y é 10. E assim vai. Por que ela é chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares? Bom, você pode fazer o seguinte, tá, galera? A ideia aqui é o seguinte. Você pode fazer assim. Quando você observar aqui a função do primeiro grau, o a é 1. Como o a é igual a 1, lembre-se que o a é definido pela tangente do ângulo de inclinação. Se a tangente do ângulo for igual a 1, é porque o ângulo mede quanto? 45 graus, não é isso? Então, se o ângulo for 45 graus, então você vai lembrar o seguinte, que esta reta bem aqui, ela vai dividir esse ângulo aqui em duas partes iguais, né? Em que todos os dois vão valer quanto? 45 graus. Recapitulando, galera. Por que eu sei que aqui é 45 graus? Porque o A é 1. Como o A é a tangente do ângulo alfa, a tangente do ângulo que dá 1, esse ângulo só pode ser 45 graus. E aí, por esse motivo, vai dividir esse ângulo de 90 em duas partes iguais. E aí, essa reta será chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares, porque ela está no primeiro aqui e no terceiro quadrante, né? Tá? Então, é isso. Vamos lá para o próximo tópico. Bom, galera, então a função primeiro grau, geralmente, essa é a forma mais rápida de você resolver um problema envolvendo função primeiro grau. Mas é importante também que você saiba outros métodos, né? Porque pode ser que no Enem caia, ele vai querer saber um valor. Mas pode ser que ele não queira saber aquele valor. Pode ser que ele queira saber qual é a função, entendeu?
Ou ele quer saber qual é o valor para o X ali. Então, cara, é muito relativo isso, né? Então, hoje você vai aprender várias formas de resolver a mesma questão, tá? Vou te mostrar aqui algumas formas. E a primeira, que eu acho mais legal, essa forma aqui é bem tranquila, você vai usar semelhança de triângulos para resolver os problemas, né? Como é que funciona isso, galera? Vamos lá. Com o objetivo de aumentar as vendas, uma fábrica de peças oferece preços promocionais aos clientes atacadistas que compram a partir de 120 unidades. Durante esta promoção, a fábrica só aceitará 2 tipos de encomendas, né? Até 100 peças ou pelo menos 120 peças. O preço P de X em reais na venda de unidades é dado pelo gráfico seguinte, em que os 2 trechos textos correspondem a gráfico de funções A20. Vamos lá. Então, aqui é o seguinte, nós temos o gráfico, isso aqui representa o preço, né, que você vai pagar em função da quantidade de unidade X, né? Seria esses valores aqui, né? Então, vamos lá, vamos ver o que ele quer, galera. Nestas condições, qual o maior número de peças que se pode comprar com R$ 9.800? Aí ferrou. Olha só. O aluno vai olhar para isso aqui e vai ficar até nervoso, porque ele vai ver 2 gráficos. Aqui você tem um gráfico que vem de 0 a 100, e aqui ele vai ver um outro gráfico que vai de 120 para X maior que 120, maior ou igual a 120, né? O que acontece? Olha a pergunta dele. Qual o maior número de peças que se pode comprar? Galera, eu vou te falar uma coisa. Preste atenção nesse item. Qual é o maior número de peças que se pode comprar com R$ 9.800? R$ 9.800? Vamos ver onde é que está R$ 9.800? Está aqui. Está entre 9.600 e 10.000, não é isso? Só que, galera, esse valor também, eu poderia relacionar ele com esta reta. E se eu relacionar aqui com esta reta, eu iria ligar a um ponto que, fazendo esse par ordenado aqui, ó, pertencente a essa reta, eu ia obter um X menor que 100. E se eu prolongar este valor, eu pegaria na segunda reta aqui, ó, e aí esse valor já seria maior que 120 aqui no X. Então, o que é que eu quero calcular? Eu quero o maior número de peças. Então, eu vou buscar nesta reta, né? Qual seria esse X que vai me dar o maior número de peças? Que eu posso comprar por R$ 9.800. Mas, Gil, como é que a gente vai fazer isso? A gente não tem a função, a gente não tem nada. O que que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai usar, você vai relacionar o 1.800 aqui, ó. Vai fazer um triângulo bem aqui e vai usar a semelhança de triângulo. Era muito simples isso. Bom, o que que eu fiz? Eu peguei e fiz assim, né? Bem aqui, eu vou ligar o 9.800 aqui. Vou fazer um triângulozinho bem aqui e um triângulo maior aqui, tá? Olha o que vai acontecer, galera. Olha o que vai acontecer, tá? Essa variação aqui é X, né? Eu chamei aqui de X. Essa variação aqui é 200, porque vai de 9.600 para 9.800, que é 200. Eu coloquei aqui, tá bom? Perceba que daqui até aqui é a variação entre 120 e 200, que é igual a 80. Tá ok? Perceba que aqui desse lado aqui, ó, você tem uma variação que ocorre entre 9.600 e 12.800. E esse valor, a variação que ocorreu daqui para cá, foi de 3.200. O que eu fiz agora? Esquece tudo que está para cá, olha só desse triângulo aqui, ó. Você tem esse triângulo aqui e você tem um triângulo menor. Esse triângulo menor, ele é semelhante ao triângulo maior. Por quê? Porque aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, e o ângulo de inclinação da reta, ele é o mesmo, tá, galera? Tanto para cá, esse triângulo menor, quanto o triângulo maior. Ou seja, nós temos o que aqui? Nós temos 2 ângulos iguais, a 90 graus, nos 2 triângulos, e nós temos um ângulo igual para os dois, tanto para o pequeno quanto para o maior. 2 ângulos iguais já garante a semelhança de triângulos, né, no triângulo retângulo, e aí você já pode fazer a semelhança facilmente. Olha o que eu fiz. X está para 80, assim como
200 está para 3.200, tá? Então, perceba, olha só a semelhança. A base do menor para a base do triângulo maior. A altura do menor para a altura do maior, tá ok? E aí, ao simplificar aqui, ó, eu posso dividir, simplificando por 200 dá 1, né? Simplificando por 200 dá 16. Eu baixei o x por 80. Ainda dá para simplificar mais, tá, galera? Vou simplificar aqui, ó. 80 com 16, ó. Olha o que vai acontecer. Isso vai dar 5. Aqui deu 5. Aí, quando eu fizer aqui, ó. Aqui deu 5, né? 80 por 16 deu 5. Meio pelos extremos, 5 vezes 1 dá o próprio 5, né? Então, o x é 5. Ah, professor, mas não tinha nenhuma alternativa lá com x igual a 5. Tá errado. Não, não tá errado, tá, galera? Porque o que eu quero saber não é o x, na verdade, né? Quero saber qual é o maior número de peças. Perceba que esse x eu vou calcular para poder saber qual é o maior número de peças. Então, eu já estou em 120. Então, a ideia é, com 9.800, eu estaria com um ponto por aqui, mais ou menos. Então, eu vou somar 120 mais esse x que eu encontrei. Que, nesse caso, como foi 5, então 120 mais 5 vai dar 125. Pronto. Muito rápido, muito fácil. Você faz o triângulo, usa a semelhança e já era, tá, galera? Esse é um dos métodos mais rápidos para resolver problemas que envolvem reta, né? Função primeiro grau, tá bom? Então é isso. Espero que tenham gostado dessa forma. Eu gosto muito. Eu aconselho você a usar no dia da prova do Enem, tá bom? Bom, uma outra forma também, galera, é você usar o sistema de equação do primeiro grau. Bom, vamos lá para um exemplo aqui. A equivalência entre as escalas de temperatura geralmente é obtida por meio de uma função polinomial do primeiro grau, ou seja, uma função da forma y igual a x mais b, tá bom? Um grupo de estudantes do curso de Química do IFPE desenvolveu uma nova unidade de medida para temperaturas, o grau Otávios, tá? A correspondência entre a escala Otávios e a escala Celsius é a seguinte. Vamos lá. Então, aqui nós temos uma tabela e aqui a gente relaciona o grau Otávios com o grau Celsius. 6 graus Otávios é equivalente a 18 graus Celsius. 60 graus Otávios é equivalente a 36 graus Celsius, tá? Com base nisso aí, ó, sabendo que a temperatura de ebulição da água ao nível do mar, pressão atmosférica igual a 1 atm, é 100 graus Celsius, então, na unidade Otávios, a água ferverá em quantos graus? Boa pergunta. Então, assim, galera, você quer saber o seguinte. Ele te deu esses dados aqui. Ele quer saber uma coisa bem aqui agora. Quando você tiver 100 graus Celsius, quanto é que vai corresponder isso em graus Otávios? Você entendeu aí? Tá? Então, vamos fazer essa conta, né? Vamos lá. Primeiro passo. Como a gente vai usar a regrinha do sistema de equação, então é importante que você escolha os pontos. Como assim? O grau Otávios, ele eu vou chamar aqui de x. E o grau Celsius eu vou chamar de y. Então, por exemplo, aqui o 6 eu vou chamar de x e o 18 eu vou chamar de y, tá? Sempre na sequência, x, y, tá? x, y. Então, eu vou pegar a função y igual a x mais b e aí eu vou substituir o x igual a 6 dentro da equação e o y igual a 18 também dentro da equação. O objetivo aqui, galera, para resolver o problema, nós precisamos primeiramente determinar qual é a expressão, qual é a função que relaciona graus Otávios com graus Celsius, para poder encontrar quanto seria em graus Otávios quando o grau Celsius é 100, entendeu? É essa a ideia que a gente vai fazer aqui. Só que você tem que ser inteligente. Quando você vai calcular uma função, você tem que pensar, eu não sei o A e não sei o B. Para poder determinar qual é a função, precisa calcular quem é o A e quem é o B, galera. Não tem jeito. Então, vamos substituir os valores para x e y para determinar o A e o B, tá? Então, vai ficar assim. Y igual a 18, o A eu não sei, o x é 6 mais B. Arrumando a equação, 6A mais B igual a 18. Equação 1, tá? Ah, professor, entendi. Mas, professor Gil, me diga uma coisa.
E aquele outro ponto ali, eu vou usar? Vai. Porque do jeito que está ali, nós não conseguiremos determinar o A e o B. Por quê? Porque você só tem uma equação. Você vai precisar montar uma nova equação para poder determinar quem é o A e o B, através de um sistema de equação do primeiro grau. Então, vamos montar essa outra equação usando esse ponto que você ainda não usou. Vamos lá? Agora faremos x igual a 60 e o y 36. Aí você vai substituir. O y é a x mais b. Quem é o y, galera? 36. Quem é o x, galera? 60. 60a mais b. Resolve, né? Deixa a equação bonitinha. 60a mais b igual a 36, equação 2. Ah, entendi. E agora? E agora você vai pegar a equação 1 e a equação 2, vai botar um sistema e vai resolver o A e o B, tá? Então vai ficar assim, ó. Você vai montar o sistema, a equação 1 e a 2 já estão aqui na nossa frente. Como é que resolve um sistema, galera? Muito fácil. É sempre interessante você ficar de olho nos coeficientes das variáveis. Olha para o coeficiente do A, aqui é 6, aqui é 60. Mas olha para o de B, é 1 e aqui é 1. Bom, tá muito fácil, né? O que você vai fazer? Você pode mudar, né, o sinal de uma dessas equações e quando fizer a soma das equações, um deles vai anular, no caso do B. Entendeu? Porque o B está mais fácil de anular, né? Vamos ver. Peguei a primeira equação, eu baixei e eu mudei o sinal de todos os termos da equação 2 aqui embaixo, né? Ou seja, 60A ficou negativo, o B ficou negativo, o 36 também ficou negativo. É importante que você mude todos, tá, galera? Se você mudar o de 1, você tem que mudar todos os termos da equação, tá bom? Bom, na hora de resolver essa questão, resolver esse sistema, perceba que o B ele vai anular com menos B, porque eles são simétricos. E 6A menos 60A vai dar menos 54A. 18 menos 36 dá menos 18. O que eu fiz agora? Menos com menos dá mais. Eu posso simplificar por 18, dá 1. E por 18, 54 por 18 deu 3. Aí eu peguei esse 3 aqui, eu passei dividindo, né? E a resposta deu A igual a 1/3. Ah, justamente, eu faço. Realmente, até agora tá tranquilo, né? Como é que eu faço para encontrar o B? Bom, você já tem o A. É só substituir alguma das duas equações para encontrar o B. Então, esse processo é mais fácil. Eu escolhi a primeira. Então, eu peguei 6A mais B igual a 18. Aí, o que eu fiz? Eu peguei esse A, galera, e vou jogar no lugar do A bem aqui. Então, vamos lá. Isola o B, né? Vai ficar 18. O 6A, ele está positivo. Eu passo para o outro lado e ele vai negativo. Aqui, ó. Que está negativo, né? Então, B igual a 18 menos 6 vezes o A. Quem é o A? 1/3. 6 vezes 1/3, tá bom? 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, vai ficar 18 menos 2. A resposta é 16. Ah, entendi. Pois é. Então, você tem o A igual a 1/3 e o B igual a 16, tá bom? Muito bem. Então, y igual a x mais b. A função ficaria y igual ao A, que você já encontrou, que é 1/3 de x, mais o b, que é 16. Mas, professor, espera aí. Não acabou, né? Não acabou. Qual é a pergunta dele? Você vai ter que calcular qual é a temperatura em graus Kelvin quando você tem 100 graus Celsius. Então, o que nós vamos fazer? Vamos lá. O eixo Y eu vou considerar o grau Celsius. E o eixo X eu vou chamar de graus Kelvin. Não é isso? Só que lá na questão ele falou que em graus Celsius é 100. Então, vamos substituir agora por 100 e vamos calcular quanto seria isso em graus Kelvin. Então, pronto, galera. Ficou muito fácil. Então, 100 aqui, ó, menos, né? O 16 é igual a 1/3 de graus Kelvin, né? Tá? E aí, o que vai acontecer? 100 menos 16, isso é igual a 84. Esse 3 eu passo multiplicando, né? O 84. Então, vai ficar 3 vezes 84, isso dá 252. E é isso, galera. É muito fácil, né? Então, você tem a temperatura em graus Kelvin, 252, tá bom? Então, esse é o procedimento por sistema. Ah, professor, eu gosto desse tipo, eu acho legal, mas eu acho que vai demorar muito, né?
Realmente, esse é um método que eu não te aconselho a fazer no dia da prova, tá? Também é uma forma diferente, é válido, dá para chegar no resultado, mas como eu falei no exemplo anterior, se você não conseguir fazer por semelhanças de triângulos, ou usando uma outra equação mais rápida, ou utilizando alguma lógica matemática, ou um raciocínio em progressão aritmética, que também resolveria o problema, você corre para o sistema. Na minha opinião, esse deve ser o último caso que você vai usar, tá? Mas se você não tem habilidade com os casos anteriores, use o sistema, não tem problema nenhum. Claro que você vai demorar um pouquinho mais, mas também você vai garantir a questão, né? O importante é garantir a questão. Muito bem, vamos lá. Usando a equação y igual a ax menos x0 mais y0, com a, o coeficiente angular, e p, x0 e y0. Ponto qualquer pertencente a reta. Esta equação você também pode usar para resolver situações envolvendo o primeiro grau, né? Entenda uma coisa. Este azinho aí é o coeficiente angular da reta. Como é que calcula o angular? Você já sabe como é que calcula o angular. No vídeo anterior a gente falou sobre isso. Você vai calcular o coeficiente angular fazendo ΔY sobre ΔX. Ou então, você calcula através da tangente do ângulo de inclinação. Aí você calcula lá o coeficiente angular e você vai jogar bem aqui. Quem é o x0 e y0? Galera, x0 e y0, como eu falei bem aqui, ó, é um ponto qualquer que pertence à reta. Então, toda vez que tu tiver uma reta, né, imagina uma reta. Não, isso aqui não é uma reta. Imagina uma reta. Você tem uma reta. Essa reta vai ter infinitos pontos. Se você conhecer umzinho, é umzinho, um pontinho da reta, esse pontinho você já pode usar para encontrar a equação dessa reta. Claro, né? Só um ponto não daria. Você teria que saber o coeficiente angular e qual seria esse pontinho, tá bom? Esse pontinho seria o x0 e o y0, tá? Então, vamos lá. Eu vou resolver o problema anterior, que a gente resolveu por sistema, utilizando esta equação. Vamos ver como é que fica? Então, voltando de novo lá, graus otávios e graus Celsius, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei essa quantidade de graus otávios, coloquei no eixo X, essa quantidade de graus Celsius no eixo Y. E vou fazer aqui um gráfico, né? E você percebeu que quando aqui é 6, aqui é 18. Quando aqui é 60, aqui é 36. O que eu vou fazer agora, galera? Vou fazer o seguinte. Eu vou passar reta por esses dois pontos, tá? E vamos lá. Vou usar a minha equação para resolver o problema. Y igual a ax menos x0 mais y0. Bom, na questão, o que eu queria saber lá? Não vamos esquecer o que ele quer saber. Ele quer saber qual seria a temperatura em graus otávios quando o grau Celsius é 100. Só que graus Celsius, no meu caso agora, é o eixo Y. E o graus otávios é o eixo X. O que você vai fazer? Você vai substituir o Y, galera, por 100, porque isso aqui representa o grau Celsius, né? Igual. Quem é o A? O A é a variação em Y pela variação em X. Então, o que eu fiz? Eu vou pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui e vou calcular quanto que variou no eixo Y, que seria do 18 ao 36. Daqui para cá variou 18, né? E vou olhar a variação aqui, ó, daqui para cá, que foi exatamente a variação entre 6 e 60. De 6 e 60 variou 54. Então, eu vou pegar a variação em Y, que é 18, e vou dividir pela variação em X, que é 54. Vezes o X. Lembre-se, o que você quer calcular, galera? O X. É o X que eu quero calcular, porque é o X que representa a temperatura em graus otávios quando o Y é 100, que representaria em graus Celsius. Estão entendendo? Então, esse X que eu quero calcular, eu não vou mexer. Se eu quero calcular o X, deixa o X aí, menino, tá? Ele não está fazendo nada para ti, deixa o X aí. O que eu vou fazer? Vou baixar o X. Quem é X0? Aí que vem a questão. X0 e Y0
são coordenadas de um ponto qualquer pertencente à reta. x0 e y0 são coordenadas de um ponto qualquer. O que eu fiz? Olhando para a reta, você tem dois pontos. Um aqui e o outro aqui. Eu escolhi esse ponto, mas você poderia escolher esse aqui também. Qualquer ponto dá certo, tá vendo? Que ponto é esse? O x dele é 6, o y dele é 18. Então, vamos substituir. O x0 é 6, aqui, ó. E o y0 é 18. O que vai acontecer agora, galera? Eu vou fazer essa conta aqui, ó. Baixo 100, né? Ó, 18 por 54. Isso aqui, simplificando, vai dar 1/3, né? Esse 18 que está mais, eu passei para cá e ele veio menos. Ah, professor, eu não entendi de onde veio esse 18. Do y0, e ele é mais, eu jogo para o outro lado, ele vem menos. Vou simplificar 18 por 18 dá 1, 54 por 18 dá 3. Tá? Aí o que eu vou fazer? Se eu pegar 1/3 multiplicar por x, vai dar 1/3 de x. Se eu pegar 1/3 e multiplicar por 6, perceba que é 1/3 vezes o 6 negativo aqui. Vai cortar o 6 com o 3, que vai dar 2. De novo, 1/3 vezes x, tá aqui, tá? Deixa eu voltar aqui o slide. E 1/3 vezes menos 6, vai cortar o 6 com 3, que vai dar 2. Baixa sinal negativo aqui, tá ok? 100 menos 18, 82. Esse 2 que está negativo, galera, ele passa positivo. E do outro lado ficou 1/3 de x. 82 mais 2 dá 84. Esse 3 que aqui, ó, eu multiplico o meio pelos extremos, 3 vezes 84 vai dar 252. Pronto. Eu encontrei o x que eu queria, resolvi o problema, não usei sistema e deu certo. Tá? Então seria uma outra forma para você resolver o problema. É só usar esta equação aí, tá? Do angular e um ponto você encontra qualquer valor da reta, tá ok? Beleza? Vamos lá para o próximo tópico. Bom, como que seria a mesma questão usando semelhança, né? Como eu falei para vocês, esse é o caso que você tem que focar. Se você tiver alguma dúvida em relação à semelhança, volte lá o vídeo que você vai ver, eu expliquei direitinho lá no slide anterior, como é que a gente vai fazer, tá bom? Então vamos lá, resolver a mesma questão usando semelhanças de triângulos, galera. Olha o que eu fiz. Aqui está o 18 e o 6, 36 e o 60. O que eu quero? Eu quero o x quando aqui é 100. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Eu vou separar aqui em dois triângulos, tá? Esse triângulo aqui e esse triângulo bem aqui, tá bom? Então eu vou separar bem aqui em dois triângulos. O triângulo menor aqui e um triângulo menor aqui em cima, tá bom? Olha só que interessante, galera. Você tem que ser esperto nessas horas, né? Seja esperto. Olha só. Daqui para cá, variou 54. Do 18 ao 36, variou 18. Daqui para cá, eu não sei. Se eu calcular esse valor, eu resolvo o problema. Por quê? Porque eu quero calcular o x, galera. O x é 60 mais essa distância, né? E essa distância eu chamei de ΔX. Do 36 para o 100, 64. Então, acho que agora deu para você entender aí o que eu vou fazer. Vou fazer uma semelhança entre esse triângulo aqui e esse aqui, ó. E como é que fica bem fácil? Olha só. 54 está para 18, ou seja, a base desse está para a altura dele mesmo, assim como a base desse está para a altura dele. ΔX está para 64. 54 dividido por 18, isso aqui dá 3. Meio pelos extremos, 3 vezes 64 é igual a ΔX, que deu 192. Ah, professor, e agora? Não deu igual, né? Porque a resposta tem que ser 252, está errado. Calma. Tu não quer o ΔX, tu quer o x. Para encontrar o x, tu vai somar 60 mais o ΔX, que deu 192, e a resposta é 252. Ó, não usei equação de reta nenhuma,
não usei a teoria do sistema de equação do primeiro grau e resolvi o problema muito rápido, né? Então é isso que eu te aconselho fazer, galera. Se der para você usar a semelhança, use, tá? Lembre-se disso. Vamos lá? Tem um outro método também que a gente usa para resolver esse problema, que é o determinante. Muitos acham até mais fácil o determinante, né? Então vamos lá, vamos fazer por determinante. É a mesma questão. Eu quero saber quanto vale o x aí. Como é que eu vou fazer essa questão? Eu vou pegar aqui, ó, passar a barrinha determinante. Bom, galera, para você calcular usando determinante, o que tu vai fazer é o seguinte. Eu te aconselho começar pelo ponto que tu quer encontrar a variável. No caso, seria o x, né? Então, você vai pegar o x e o 100. Sempre na sequência. Primeiro os valores para x, depois os valores para o y. Então, aqui eu tenho x, aqui eu tenho 100. Só que para te usar essa regra determinante, você vai precisar de 3 pontos da reta. Eu já usei aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse outro pontinho aqui, ó, que é o 6 e o 18. E vou colocar bem aqui, ó, x igual a 6 e y igual a 18. E esse pontinho que é 60 e 36, x igual a 60 e y igual a 36, tá? Bom, para dar certo, você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa primeira linha e vai repetir ela aqui na última linha. Você repete aqui no último lugar, entendeu? Bem aqui. E pronto, lembre-se que o determinante a gente calcula multiplicando as diagonais. Então, vamos lá. Multiplicando aqui nessa diagonal, x vezes 18, 6 vezes 36, 60 vezes 100. Uma coisa interessante, tá, galera? Quando você multiplicar nessa diagonal, você vai manter o sinal. Você vai ter que fazer esse processo também no sentido contrário. 100 vezes 6, 60 vezes 18 e x vezes 36. Nesse sentido aí, você muda o sinal. Vai ficar assim. Vamos lá. 100 vezes x, perdão, 18 vezes x é 18x. Tá? 6 vezes 36, 216. Está aqui embaixo. 60 vezes 100 dá 6.000. 100 vezes 6, aqui ó, vai dar negativo, porque aqui deu positivo, você coloca aqui negativo. 6 vezes 100 vai dar menos 600. 60 vezes 18 vai dar menos 1.080. E 36 vezes x vai dar menos 36x. Perceba que eu mudei o sinal. Na diagonal que eu mudei aqui, ó, a cor de azul, todos que vieram para cá vieram com o sinal mudado, né? O que era positivo veio negativo. Tá ok, galera? Uma coisa importante. Para te poder usar a regra do determinante, você vai lembrar lá em geometria analítica a condição de alinhamento de 3 pontos. Qual é a condição de alinhamento dos 3 pontos, galera? Eu sempre vou dizer que 3 pontos estão alinhados quando o determinante com esses 3 pontos for nulo. Então, você vai calcular o determinante e vai igualar isso a zero. Se esse determinante for igual a zero, é porque os 3 pontos estão alinhados. O que significa dizer isso? Que os 3 pontos pertencem a uma mesma reta. Tá ok? Só isso. Então, você vai fazer o determinante e vai igualar a zero. Igualou a zero, pronto. Como eu quero calcular o x, olha como é que eu vou fazer agora. Então, eu fiz aqui, ó, 18x menos 36x vai dar menos 18x. Eu somei 6.000 mais 216, vai dar 6.216. Menos 600 menos 1.080 vai dar menos 1.680. Tudo isso é igual a zero. Não é isso? Tudo isso é igual a zero. Como eu quero o x, eu vou continuar aqui, ó. Esse 18x eu vou passar para o outro lado, ele vai positivo. 6.216 menos 1.680 vai dar 4.536. Então, de novo, o que era negativo passa para o outro lado positivo. Não tem problema nenhum aqui, tá? E isso aqui continua positivo aqui embaixo, tá bom? Então, vai ficar uma equação desse estilo aqui. Então, simplificando 4.536 por 18, a resposta dá 252. Também cheguei no mesmo resultado, não foi difícil, foi bem rápido também. É muito melhor do que você calcular o sistema, através do sistema. Eu ainda fico com a semelhança de triângulos, tá?
Mas se você gosta dessa forma, também tá aí. Mais uma forma diferente para você usar também no dia da prova do Enem, tá bom? Vamos lá. Vamos para nosso último item, galera. Situação, problema envolvendo funções por parte. Eu vou te chamar a atenção nesse item, porque já caiu no Enem questões envolvendo essa situação. Vou pegar um exemplo aqui, tá? Na questão a gente vai entender melhor. Uma empresa de telefonia de celular cobra mensalmente por planos de internet os seguintes valores de acordo com a tabela. Então, aqui tem o plano A, o valor da assinatura é R$ 49,00. Valor cobrado acima de 2 GB, R$ 3,00 por gigabyte excedente. Plano B, R$ 59,00 a assinatura. Valor cobrado acima de 8 GB, R$ 2,20 por gigabyte excedente. Plano C, R$ 79,00 a assinatura. Valor cobrado acima de 18 GB, R$ 1,50 por gigabyte excedente. E assim sucessivamente, né? O plano B, 99, 34 GB. Acima de 34, você vai pagar 80 centavos por giga excedente. E o plano E, você paga esse valor, mas aí você tem internet ilimitada, né? Você não vai precisar se preocupar aí com o teu limite, não. Tá? Vamos lá. Sendo a assinatura um valor fixo, ou seja, esse valor aqui da assinatura é fixo, mensal, e dependendo do consumo, será adicionado um custo variável. O que ele está querendo dizer com isso, galera? Vou te dar um exemplo. Vamos pensar uma situação. O plano A, ele tem esse custo variável. Por quê? Vamos supor que você optou pelo plano A. Aí você, no mês, você consumiu 4 gigas de internet, né? Vamos pensar dessa forma. Quanto é que tu vai pagar na tua fatura? Então, você vai pagar os R$ 49,00. Esses R$ 49,00 te dá direito a gastar 2 gigas. Entendeu? 2 gigas, só que você consumiu 4. 2 gigas eu tenho direito. Só que esses dois aqui não. Esses 2 gigas vão entrar no que a gente chama de excedente. Então, eu vou pagar esses 2 gigas separado. Então, vai ficar assim. Quanto eu pago por giga excedente? R$ 3,00. Então, é 3 vezes esses 2 gigas excedentes. 3 vezes 2 dá 6. 6 mais os 49, 55. Ou seja, você pagaria R$ 55,00 para usar 4 gigas de internet mensais no plano A. Deu para entender? Então, toma cuidado. Excedente é o que passa do que tu pode usar. Entendeu? Aí você tem que ficar de olho. Muito bem. Então, aqui temos a tabela. Vamos entender melhor. Ó, eu fiz uma situação aqui. Para 10 megabytes, é mais vantajoso ele optar por qual plano? Imagina que você vai comprar esses planos aí. O que é mais vantajoso? Você sabe, já fez uma pesquisa, você percebeu que você consome em média 10 gigas. Na verdade, não é mega, tá, galera? Aqui é 10 gigas, né? Você consome 10 gigabytes, tá bom? Vamos pensar o seguinte, para 10 gigabytes, é mais vantajoso você optar por qual plano? É essa a pergunta. Então, vamos pensar na questão. No plano A, quanto eu pagaria por 10 gigas? Então, eu pagaria os 49, que é o valor da assinatura, mas só que esses 49 já estão incluídos 2 gigas. Só que eu estou consumindo 10 gigas. 2 eu tenho direito. Quantos gigas ainda eu passei do meu limite? 8. Esses 8 eu pago separado. Quanto eu pago por giga que passa? R$ 3,00. Então, vou fazer aqui, ó. 49 mais. Eu pego 10 e tiro os 2 gigas, né? E esses 2 gigas, eles não entram nessa conta porque eles já estão inseridos aqui nos R$ 49,00 que eu pago na assinatura. Então, na verdade, tirando esses 2 gigas aqui, ó, vai dar 8. Então, vou ter que pagar a mais esses 8 gigas. Então, é 8 vezes 3, porque eu pago R$ 3,00 por giga excedente, que dá 24. 24 mais 49 dá 73. No plano A, eu pagaria R$ 73,00. E no plano B? Será que é melhor o plano B? Vamos ver. Bom, no plano B eu pago 59, que é a assinatura. Só que o plano B, galera, eu pago 50, mas eu tenho direito a usar até 8 gigas. Você está entendendo? Até 8 gigas. Como eu estou consumindo 10,
eu vou ter que pagar 2 GB excedente. Mas esses 8 GB eu pago dentro de 59. Então, vamos lá. 59 eu baixo aqui, mas como eu vou consumir 10, eu tiro os 8, né? Esses 8 que estão dentro dos 59. 10 menos 8 vai dar 2, aqui, ó. E ele paga 2,20 por giga excedente. Então, vamos lá. Se baixa 59 mais 10 menos 8 aqui, que dá 2, vezes 2,20. 2 vezes 2,20 vai dar 4,40 mais 59, que deu R$ 63,40. Ou seja, é mais vantajoso optar pelo plano B, se você for consumir 10 gigas mensais, né? Então é isso, tá, galera? É uma situação, no Enem cai esse tipo de situação, já caiu, na verdade, uma situação muito parecida. Ele vai pedir para você analisar plano A, plano B, plano C, plano D e plano E, e você tem que ter esse jogo de cintura aí. Se caso você não tiver uma ideia de montar alguma função, você pode fazer como eu fiz, vai calculando assim e vai resolvendo rapidinho até verificar qual seria a melhor vantagem para ele optar pelo qualquer um desses planos aí, tá bom? Muito bem, mas já pensou se o Enem muda a pergunta? Temos aqui a nossa tabela e ele quer saber qual é a função. Me dá uma função que representa isso aí. Então, o que eu fiz? Eu selecionei um plano, tá? O plano A, por exemplo, você paga quanto, galera? R$ 49,00 é a assinatura. Valor cobrado acima de 2 GB, R$ 3,00 por giga é excedente. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. No plano A, você paga R$ 49,00. Isso é fixo. Para um X menor ou igual a 2 GB. O que significa esse X? Esse X significa o teu consumo. Tá bom? Então, você vai pagar R$ 49,00 para um consumo menor ou igual a 2 GB. Bom, quando entra a parte do excedente, você tem que tomar muito cuidado aqui. Você vai fazer 2 funções. É uma função aqui, ó, para esse intervalo de X, e uma função aqui embaixo para um X maior que esse valor. Para um X menor que 2, eu tenho uma função. Para um X maior que 2, eu tenho uma outra função, porque o custo aumenta. Então, é outra situação. O que eu vou fazer? Eu vou baixar os 49, sempre você vai baixar os 49 nessa situação. E vamos lá. Como ele cobra R$ 3,00 por giga excedente, tu vai baixar o 3 vezes X menos 2. Aí fica de olho no seguinte, galera. Dentro do parênteses, você vai colocar o quê? O X menos 2. Ah, professor, mas por quê? Lembre-se do que eu falei no exemplo anterior. Você vai considerar que esses 2 gigas aqui já estão incluídos dentro dos 49. Então, eu não vou multiplicar por 3 o X somente. Eu tenho que tirar desse X esses 2 gigas que já estão inseridos na tarifa da assinatura. Então, eu vou ter que tirar esses 2. E aí, quando eu fizer X menos 2, eu estou calculando, na verdade, o excedente. O quanto passou de 2. Né? Então, tem que fazer X menos 2 aí, tá? X menos 2 vezes 3. Se o X for maior que 2 GB. Pronto, essa seria a tua função, essa alternativa que você marcaria lá na hora, tá ok, galera? E de modo análogo, você vai fazer para a letra B, para a letra C e para a letra D. É até um exercício bom aí para você tentar fazer, tá? Para você treinar e entender como é que funcionam essas funções aí, tá bom? A letra E, você paga R$ 139,00 ilimitado. Nesse caso, você tem uma função constante. O preço ele não oscila, ele fica R$ 139,00 e vai embora. Você pode consumir o quanto você quiser durante o mês. Você sempre vai pagar R$ 139,00, tá bom? Então, essa seria a função para a letra E. Muito bem, Gil. Beleza. Já pensou se o Enem te pergunta qual é o gráfico disso, rapaz? Meu amigo, é por isso que eu falo. Você que vai fazer o Enem, você tem que estar preparado para tudo, meu amigo, tá? Então, vamos pensar no que o Enem pode nos cobrar. Então, vamos lá. No plano A, a gente já havia montado essa função, R$ 49,00 para o X menor ou igual a 2 GB. 49 mais 3 vezes X menos 2 se o X maior que 2 GB. Como é que seria isso graficamente? Então, está aqui, galera.
Ó, a função é R$ 49, isso é fixo, até 2 GB, né? Só que passou disso aí, meu amigo, você já tem um valor que aumenta e é R$ 3 por valor excedente. Então, aqui a gente já vai ter um coeficiente angular, né? Isso, que vai ser o 3, tá bom? Então, você vai ter que considerar que esse 3 é o nosso coeficiente angular e aqui nós já teríamos uma inclinação da reta e como isso aqui é positivo, a reta ela é crescente. Então, você teria uma coisa parecidíssima com essa, tá? Então, lá no gráfico, você vai buscar exatamente essa resposta da questão. Se caso tiver alguns valores, seria bom você substituir esses valores dentro da função para ver se vai dar certinho, né? Correspondendo aqui, vamos supor que o x é igual a 4. Você vai jogar o 4 aqui dentro. 4 menos 2 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. 6 mais 49 dá 55. Então, quando o x é 4, o y vai ter que dar 55. Aí pronto, você matou a parada. Você marca essa alternativa aí. Se ficar alguma dúvida aí, é só pegar um ponto e resolver a parada. Tá bom, galera? Então é isso. Por hoje é só. Tá? Muito obrigado. Boa noite para vocês. Tá? Então o que eu havia preparado para vocês era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e da aula de hoje. Um abraço. Boa noite. Até a próxima aula.